Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Deleon Peta e você está escutando o programa Geopolítica Obscura, do canal Geopolítica Mundial. Um podcast que tem como objetivo trazer pessoas especializadas em temas estratégicos, fugindo das mesmices, do consenso e dos padrões repetitivos da grande mídia, ajudando a entender os processos, os atores e as forças que moldam o nosso mundo e escrevem o nosso futuro, inspirando as pessoas a pensar diferente sobre os temas mais estratégicos e relacionados à geopolítica que existem hoje. E hoje nós vamos falar com o jornalista Rodrigo Hidalgo, da TV Bandeirantes, especializado em reportagens que lidam com o crime organizado no Brasil, sobretudo no tráfico de drogas, tráfico de armas e nos mega assaltos a bancos que fecham cidades inteiras e colocam o terror na população. Ele vai falar hoje com a gente sobre esses assaltos e como o tráfico de drogas no Brasil está até mesmo influenciando o mercado europeu. Rodrigo Hidalgo, muito obrigado por você estar aqui. É um prazer enorme te ver novamente. Faz muito tempo que a gente não conversa. Primeira vez eu te conheci foi falando justamente do Novo Cangaço em 2018, se eu não me engano, né? E aí eu queria que você, então, por favor, conte um pouco da tua carreira, da tua trajetória, para o pessoal que não te conhece, te conhecer melhor. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia, professor Deleon, um grande prazer estar aqui nesse bate-papo para falar um pouco aí sobre assuntos ligados aí à segurança pública. Eu sou Rodrigo Hidalgo, repórter investigativo do Jornal da Band, jornalista há 31 anos, iniciei minha carreira na Rádio Jovem Pan em 1992, onde eu fiquei até 2005. Recebi o convite na época do Carlos Nascimento, apresentador do telejornal Jornal da Band. Um desafio para mim, que vinha do rádio, fazer televisão. Estou desde então, desde 2005, fazendo reportagens na área de segurança, justiça, crime organizado, o jornalismo investigativo do modo geral, que abrange várias áreas, né, vários segmentos, como economia, política, mas é mais voltado à questão da segurança pública, até, né, pela situação que a gente vive aí no país. Hoje a gente tem, nas grandes cidades, como São Paulo, muitos ataques, escondidos atrás de aparelhos celulares. Então, o dia a dia, a rotina é de fazer a cobertura desses casos e, vez ou outra, também viajar para acompanhar situações de desastres, de tragédias, infelizmente, quando tem pelo mundo. A gente acaba também sendo convocado para fazer esse tipo de cobertura jornalística. E o Rodrigo, a gente conversou em 2018, né, que a gente participou do evento. A gente, no caso lá, estávamos falando do Novo Cangaço, que na época era relativamente novo, né? Já tinha tido alguns casos antes, mas estava explodindo muito na mídia. E aí de lá para cá depois veio a pandemia travou muita coisa, mudou muito rápido muita coisa. E aí o que eu quero te saber é o seguinte: piorou ou melhorou a situação do Novo Cangaço? É uma pergunta difícil essa, professor, porque a gente tinha, naquela época, muitos casos espalhados pelo país, todas as regiões do país, de ações de quadrilhas fortemente armadas, com armas longas, que chegavam em pequenas cidades com baixo efetivo policial por conta dos índices criminais. São cidades de até 10 mil habitantes, que o policiamento é reduzido por conta da violência ser controlada, né? Eles dominavam moradores, faziam reféns, pessoas como escudo, e chegavam já aterrorizando, atacando bases da polícia militar, da polícia civil, controlando toda a situação. Ficava por um bom tempo, tudo muito controlado, né, sabendo o tempo de resposta que poderia haver da polícia em cidades vizinhas, mas mais distantes, onde há um policiamento mais reforçado. Mas como eles sempre atacavam com armas como metralhadoras e fuzis, eles conseguiam levar grandes quantidades de agências bancárias. Normalmente cidades que tinham 2 ou 3 agências
no máximo. Isso acontecia com muita frequência, era um crime de difícil prevenção, exatamente porque eram cidades com um policiamento reduzido. Com o tempo, o crime organizado acabou entrando nesse tipo de ação, com ações diferentes, já em cidades maiores, cidades médias, em que cidades que dispõem de centros de distribuição de dinheiro, que acabam abastecendo os municípios vizinhos em datas específicas, como próximo a pagamento do funcionalismo público, e passaram a fazer ataques também extremamente violentos, porque muito mais organizados, criminosos especializados nesse tipo de ação, que já se envolveram em outros casos, além de metralhadoras, fuzis, com bombas, com veículos blindados, com toda a ação planejada, com informações privilegiadas, atacaram cidades médias, como, por exemplo, Araçatuba, Criciúma, que eles levaram cerca de 50 milhões de reais. Em Criciúma, em Araçatuba, eles estavam em busca de 90 milhões de reais, conseguiram um valor bem menor, algo em torno de 12 milhões de reais, por conta da reação da polícia. A polícia acabou se mobilizando, não havia um número tão grande de policiais de plantão naquele momento, mas houve um acionamento por parte do comando daquela cidade, então houve um enfrentamento, houve um confronto, 2 inocentes foram mortos nessa ação, vários moradores foram feitos reféns. Então são ataques que provocam um trauma, né, nas cidades, que não estão acostumados com essa violência. Então houve essa mudança de característica. Ainda ocorre vez ou outra esses casos chamados de novo cangaço, e para diferenciar um e outro, chama-se de novo cangaço aqueles casos em que cidades pequenas são atacadas e que há essa característica das quadrilhas para atacar os bancos e provocando pavor na população, fazendo reféns, e os casos mais recentes, denominados domínio de cidades, que são ações muito mais bem organizadas. Que é pior ainda. É pior porque eles vão por tudo ou nada, né? Eles vão preparados para o confronto com a polícia. No caso do novo cangaço, os criminosos sabem que dificilmente vai haver confronto, exatamente pela diferença bélica entre os dois grupos. Os bandidos estão muito mais bem armados, estão em número maior, e sabem que dificilmente a polícia vai reagir nesse tipo de ação, que não é o caso dessas cidades médias, que a polícia acaba agindo, né? Como foi o caso também de Criciúma. Eu estive lá fazendo essa cobertura, um policial militar foi baleado nessa ação, os bandidos levaram cerca de 50 milhões de reais, com uma ação muito bem organizada, e depois, com o avanço da tecnologia também na investigação, exatamente porque deixam rastros, né, impressões digitais, se a polícia descobriu que muitos desses bandidos estão envolvidos em vários desses assaltos, né? E o que acontece, para que as pessoas entendam, muitos não sabem da presença de todos aqueles que estão participando. São normalmente divididos em 5 ou 6 grupos, como no caso de Araçatuba, por exemplo. Uhum. 39 bandidos foram identificados. 2, que seriam 41. Um desistiu de última hora e outro chegou atrasado, não conseguiu, e 39 envolvidos. Desses 5 eram os cabeças, e esses 5 foram responsáveis por arregimentar, por convidar outros bandidos para participar, cada um na sua característica. Em células, né? São células. Então tem as células dos explosivistas, os olheiros que vão ficar observando a movimentação da polícia na estrada, aqueles linha de frente que vão exatamente para o ataque e prontos para o confronto. E até para dificultar a investigação policial depois, muitos não sabem da existência do outro, eles vão encapuzados, vão exatamente para que acabem não delatando os outros comparsas. Então, existe até essa dificuldade por parte da polícia, porque poucos ali se conhecem, ou às vezes eles vão somente nesses ataques descobrir
que outros, quais são os outros criminosos envolvidos nessa ação. E essa divisão em célula, então, ela é proposital para atrapalhar a investigação, ela não é oportunística, ou digamos assim, Não. meio, como posso falar, como seria, improvisado. É planejado essa distribuição para dificultar mesmo de que alguém estrague o plano todo ou depois atrapalhe a investigação. Exatamente, e também para tentar evitar possíveis vazamentos, né, de informações. São ataques, há um investimento muito grande, né, do crime organizado para esse tipo de ação. Nesse caso, por exemplo, estima-se que eles gastaram cerca de 6 milhões em todo esse planejamento para esse assalto, que eles buscavam 90 milhões de duas agências, uma da Caixa Econômica, outra do Banco do Brasil. Não deu certo, né, aquilo que eles queriam, porque boa parte do dinheiro foi destruída, né, por conta de sistemas de segurança dos próprios bancos, aquele que acaba picotando as notas na hora que os cofres são abertos, né, e aquele que joga tinta também nas cédulas, que acaba inutilizando, né, as notas. Essa então, da tinta, desculpa interromper rapidinho, mas essa da tinta eu me lembro quando, na época do novo cangaço, mais ou menos na época que a gente até conversou lá 2018, 2017, tava essa questão da tinta. Só que eu me lembro que acho que foi o Banco Central tinha proibido, voltou atrás, então liberou de novo. Pelo que a gente observa nos casos, o que tem mais frequência é o picotamento, né? Que eles acabam. É um sistema que, quando não é aberto da forma correta, né, esses cofres, principalmente aqueles que armazenam uma grande quantidade de dinheiro nesses centros de distribuição, as notas são picotadas. Mas, de vez ou outra, a gente observa casos desse sistema que joga tinta nas notas. Né? Então, eles acabaram não levando, por conta também da reação, né, da polícia, que foi para o enfrentamento, né, que conseguiu se mobilizar rapidamente e chegar até o centro da cidade de Araçatuba, e também por conta de eles não terem tido acesso a todos os cofres pelo tempo mesmo, né, pelo fato de ter havido essa reação. Eu me lembro até agora de um caso desse último, acho que foi de Araçatuba mesmo, justamente isso que você falou, de que um não conhecia o outro, porque tinha um policial militar que estava na região, ali perto dos criminosos, e ele foi visto pelo criminoso, só que o criminoso não sabia, pensou que ele era também do grupo. E aí ele aproveitou justamente a confusão do cara, ele começou a falar em gíria também, falou, não, vai pra lá e tal. O criminoso, achando que ele era do bando, aproveitou pra balear ele, né? E aí depois, nessa confusão, ele foi pra cima, baleou um segundo. Eu sei que ele baleou uns 4 ou 5, assim. É um policial militar da reserva, um policial aposentado da própria cidade. Ele aproveitou a confusão e conseguiu neutralizar bastante. O comando da Polícia Militar acabou acionando, inclusive, policiais não só policiais da ativa, mas como policiais da reserva também, exatamente porque sabia já que os criminosos estavam em grande número, com metralhadoras. Eles dispunham de mais de 100 artefatos explosivos que foram colocados em pontos estratégicos ali ao redor das agências. Inclusive, um desses artefatos acabou explodindo, porque ele é feito com acionamento remoto e por meio de aparelhos celulares. Um rapaz, um jovem, que numa bicicleta viu um celular, não sabia que era um artefato, foi pegar e acabou perdendo a mão por conta dessa explosão. Então, eles planejaram em detalhes toda essa ação criminosa, e isso também aconteceu em outras grandes cidades. A gente sabe que nem todos... boa parte pertence, né, à facção criminosa PCC. Eu ia perguntar isso agora. O PCC ele acaba financiando no aluguel de armas, acaba tendo uma participação nesses ataques. Mas não é direta. Não é direta. Ele acaba tendo essa participação, e esse dinheiro é importante também para o crime organizado, que serve para financiar aquilo que traz mais dinheiro, né, para a facção criminosa, que é o tráfico internacional de drogas. Então, essas grandes ações criminosas também servem para isso. Nós tivemos, né, grandes assaltos aí com êxito para o crime organizado, como o da ProSeguro, no Paraguai, bem próximo da fronteira com o Brasil.
que eles levaram cerca de 11 milhões de dólares, né? Virou até recentemente uma base aí para um seriado do streaming, né? Contando um pouco dessa história. O caso de Criciúma, de Botucatu, são ações não tão recentes, mas faz tanto tempo assim, que resultaram aí em quantidades milionárias aí para esses criminosos. Eu me lembro. Boa parte foi presa, né? Poucos seguem foragidos. Então, alguns presos por conta desses ataques, outros porque envolvidos no tráfico internacional, presos na região de fronteira. Então, são criminosos conhecidos. Nesse caso de Araçatuba, a gente teve recentemente, em dezembro, a condenação de parte da quadrilha, já penas altíssimas, penas aí de 40, 50 anos até 50 anos de prisão. E vai haver esse ano ainda, não há data marcada, o julgamento de outra parte da quadrilha. Eu me lembro que muito desses tipos de assalto a banco, que não eram tão grandes organizados como esses, né, quando começou lá atrás, que era uma coisa mais de Minas Gerais, Goiás e Nordeste. Bahia, principalmente. Bahia, exato. Eu não me lembro exatamente agora de cabeça que período que foi, mas me parece que foi a partir da segunda metade de 2010, né, 2017, 18, 19, que começou a vir para São Paulo, interior do Paraná, Santa Catarina, mais recente, né? E lá parece que diminuiu, assim, pelo menos eu não tenho escutado tanto ouvir falar mais desse tipo de atuação em Minas Gerais e Nordeste. Não está tendo, não está sendo divulgado e eu estou meio por fora. O que você tem para me dizer? O que a gente sabe é que, sim, que boa parte desses criminosos é de São Paulo. A expertise, o know-how que eles têm, o investimento que eles fazem nesses ataques, são criminosos de São Paulo. No caso de Santa Catarina, de Criciúma, os bandidos eram quase todos de São Paulistas. Paulo. Minas Gerais e Itamonte, que houve a polícia, inteligência da polícia, soube da ação com antecedência, preparou armadilhas e acabou em confrontos aí matando 8 bandidos, né, um ataque em Itamonte, no sul de Minas. Isso aí eu não sabia. Pegou eles. Eram todos de São Paulo. Esses aí foi uma emboscada que eles conseguiram preparar e desarticulou antes de começar, então. Quando eles já estavam na cidade, se preparando para atacar as agências bancárias, estavam na praça, já colocando as bombas, né, para os bancos. A polícia já estava posicionada em vários pontos do alto, em telhado de imóveis, e houve uma intensa troca de tiros ali e também durante a fuga de parte da quadrilha na estrada. Inclusive, nesse caso também, um inocente foi morto, um professor, o professor Silmar, que foi feito refém pelos bandidos, mas na troca de tiros com a polícia acabou morto. Inclusive, nos primeiros dias foi até confundido com bandido. A polícia chegou a noticiar que eram 9 criminosos mortos, mas depois houve o esclarecimento que, infelizmente, um refém tinha perdido. Esse aí foi quando, esse aí? Eu não lembro exatamente a data, porque eu tive na cidade por 2 vezes para fazer uma série de reportagens sobre o Novo Cangaço, que nós fizemos em 2016. Esse caso pegou... já tem um tempo já. Se não me engano, esse caso foi em 2013. Ah, tá. Eram policiais do DEIC que tinham essas informações, assim, policiais especializados, né, no combate às ações do crime organizado. E depois, eu tive na elaboração dessa série de reportagens para o Jornal da Band, e depois para contar a história da família desse professor, que até hoje não foi indenizada, não houve uma conclusão do caso, né, em relação à perda da vida dele, né. Ele deixou 2 filhos. Então a gente voltou recentemente para a cidade para contar a história da família que ainda sofre, né, com essa morte. São ações que provocam traumas. Eu também tive em algumas cidades para mostrar o que
que esse tipo de ação violenta traz, né, no psicológico das pessoas. Conversamos com gente que não sai mais à noite, que tem dificuldade de dormir. Esse tipo de ação provoca Trauma, né? esse trauma e também afeta a economia dos municípios, professor. A gente também teve, contando numa série de reportagens, o fato de que os bancos começaram a sair dessas pequenas cidades, porque o banco, obviamente, todo mundo sabe, visa lucro. Por conta desses ataques, da falta de investimento em segurança, e muitos simplesmente saíram dessas cidades, fecharam. Existem cidades pelo país que já não tem mais agência bancária, e as pessoas precisam ir em municípios vizinhos, precisam se deslocar 20, 30, 40 quilômetros para ir ao banco. É óbvio que hoje boa parte principalmente nas grandes cidades, as pessoas fazem as movimentações através do celular, mas uma cidade onde não há circulação de dinheiro, Mata a economia. isso impacta muito a economia. Então, isso que acabou acontecendo com muitas cidades. Os bancos foram embora, o dinheiro parou de circular, os moradores começaram a gastar em outros municípios, né? E tudo por conta de ataques. Cidades que registraram mais de um caso de ataques. Porque há situações, principalmente aquelas do Novo Cangaço, eles voltaram para fazer. Deu certo, não necessariamente a mesma quadrilha, mas que cidades que sofreram com ataques, né, do estilo, na modalidade Novo Cangaço. Realmente a gente percebeu aí, eu não tenho aqui estatística para trazer, mas realmente houve uma redução desse tipo de ataque. Né? E uma coisa que a gente percebe também no meio dessa organização toda é, além da organização, a postura, o manuseio dos equipamentos. Tem muito ex-policial, ex-militar envolvido com esses grupos também? Tem. Há casos de policiais e ex-policiais que foram presos, mas até os especialistas em segurança percebem pela movimentação, né, das câmeras. Normalmente esse tipo de ação é registrada por câmeras de segurança, né? Hoje tem câmeras espalhadas por todos os cantos. Né? Então, nessas ações, além das câmeras dos próprios bancos, você tem as câmeras das cidades. E aí mostra a conduta, né, de cada envolvido, que está ali encapuzado, com um fuzil na mão, com colete à prova de balas. Mas até o posicionamento, eles falam até o jeito que, até um termo que eles usam, fatiar, a forma como o bandido ali se posiciona e tem a atenção de todos os lados, a forma como manuseia. Entrega, né? Uma arma, levanta a suspeita de ser um profissional que, né, capacitado, que recebeu treinamento militar, né? Então, em muitos casos existe essa desconfiança, não existe essa comprovação, mas há sim investigações. Por exemplo, no caso de Araçatuba, a gente tem um dos condenados agora, que era apontado como explosivista da quadrilha e que foi militar do Exército Brasileiro. É um ex-militar. Até porque para manusear explosivo também é perigoso pra caramba, não é qualquer pessoa que vai, né? O material genético dele foi encontrado num dos caminhões usados pelas quadrilhas, pela quadrilha naquela ação. Então, quer dizer, há uma prova técnica da participação dele, apesar dele ter negado. Eu não tenho o que falar, né? Se pegou o DNA dele, né? Exatamente, um dos caminhões usados, né, na ação. Então, isso tem ajudado bastante a polícia a esclarecer, né? A perícia técnica. São investigações muito bem feitas e baseadas em perícia. Caso de criminosos que acabaram deixando ali um pote de iogurte, por exemplo, teve caso recente, que foi possível fazer esse confronto e descobrir o envolvimento, porque a polícia tem já uma base, né, de saber quem, dependendo da ação, quem é capaz de ter participado daqueles ataques. Porque, apesar das quadrilhas serem formadas dessa forma como eu expliquei, através de células, nem sempre são os mesmos bandidos, mas assim, como cada um tem uma expertise, então a polícia já parte dessa informação. Esse aqui não está preso,
então, ele pode estar envolvido por conta disso, daquilo. Né? A grande maior parte é recorrente do crime também, né? Exatamente, e vai fechando, né, esse ser. E no caso você está comentando, né? Análise de DNA, outras tecnologias, a perícia é muito forte, muito precisa. Só que no dia a dia a gente não vê a polícia com toda essa bagagem tecnológica para fazer a perícia em quase nada. Mas não parece que nos assaltos a banco é diferente. Tá havendo algum tipo de suporte por parte das instituições financeiras para ajudar a polícia, de repente fazendo doação de equipamento ou mesmo fazendo doações? Isso a gente não sabe diretamente, mas a gente desconfia que sim. E é óbvio que a polícia, até por conta de questão de infraestrutura, de pessoal, acaba trabalhando com prioridades, né? Acaba elegendo os casos, principalmente são os casos de, sim, claro, de mais repercussão, né, de maior repercussão, de comoção pública, né, quer dizer, que a sociedade cobra uma resposta imediata. Esse tipo de ação, a polícia acaba investindo, acaba se esforçando cada vez mais para poder esclarecer o mais rápido esse tipo de ação criminosa, porque, como eu disse, isso traz pavor, traz pânico, traz problemas psicológicos para os moradores de uma cidade, afeta a economia. O impacto político é enorme no governador, né? Exato. Não existe uma cobrança, né, por parte do poder público, no caso das cidades, os prefeitos acabam cobrando, né, o governador daquele estado, né, em relação à segurança, e pouco se tem a fazer nesse caso do Novo Cangaço, porque as cidades elas têm um baixo efetivo, porque no dia a dia não tem muitos casos. Hoje que a gente tem bastante problema, né, pelo país, no modo geral, até nas pequenas cidades, é o tráfico de drogas, né? Uhum. Mas em relação a assaltos, furtos, existem cidades pequenas que têm os índices baixos, né? Roubo de carro. Então, não tem como você tirar de um lugar e colocar em outro que não precisa, né? São cidades que têm baixo, em geral, né? Tem baixa criminalidade, né? E acho Sim. que isso aumenta ainda mais esse trauma também da população, né? Sim. E aí a polícia acaba trabalhando em cima disso, acaba investindo, né, em tecnologia. Hoje a gente tem uma polícia técnico-científica, São Paulo, né, principalmente, que tem passado esse know-how para as outras polícias técnicas pelo país. Vou comparar, né, com países de primeiro mundo, mas existem equipamentos modernos, são profissionais especializados e que acabam ajudando bastante na elucidação de crimes. Em relação à tua pergunta, essas doações que acabam ocorrendo, às vezes a gente não tem acesso, mas a gente desconfia que há esse investimento, e eu acho que é importante também, que o problema de segurança é de todos, né? E no caso, por exemplo, você comentou da tecnologia, né? Eu me lembro que, agora se foi 2019 ou 20, que teve um assalto no interior paulista, ali na região do Vale do Paraíba. Também foi Novo Cangaço e tal. E a polícia, no caso, usou drones para poder monitorar a atividade dos criminosos. Só que os criminosos conseguiram derrubar o drone. Não sei se você se lembra agora. Nisso eu te pergunto, a gente está vendo também um uso de tecnologia por parte dos criminosos, porque, por exemplo, agora na guerra da Ucrânia, os drones estão sendo a base operacional que está definindo o campo de batalha. Está tendo alguma coisa nesse sentido também aqui, ou podemos esperar algo assim? Tem usado, isso as investigações policiais apontam, né, que criminosos utilizam da tecnologia existente, como, por exemplo, na comunicação. A gente foi recentemente derrubado um sistema chamado Sky ICC, que é um sistema de segurança de comunicação usado por organizações criminosas de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, entre a comunicação criptografada, com toda a segurança para esses criminosos. A polícia só conseguiu derrubar porque acabou se infiltrando em uma das organizações criminosas e descobrindo todo esse esquema.
E com isso acabou esclarecendo muitos casos de envio de toneladas e toneladas de cocaína aqui da América do Sul para a Europa. E hoje até uma polêmica na Europa no que diz respeito à questão da privacidade e a segurança, até onde cada um vai, alegando que essas comunicações, alguns, né, juristas, não podem ser usadas em investigações, que essas, entre aspas, essa violação por parte da polícia, no caso a polícia europeia, que acabou esclarecendo muitos casos, né, de tráfico internacional, porque conseguiu invadir esse sistema de comunicação das quadrilhas. Então, uso de drones, como você bem disse também, a gente constata, para monitoramento de autoridades. A gente tem um promotor de justiça que é ameaçado de morte há muito tempo em São Paulo, que anda com segurança 24 horas por dia. A gente já teve casos de drones sobrevoando o imóvel dele no interior de São Paulo, a desconfiança teria sido um monitoramento por parte do crime organizado. Então, a gente percebe, sim, a utilização, principalmente relacionada aos casos de tráfico internacional de drogas, que há uma movimentação enorme, né, de dinheiro. O quilo da cocaína é vendido na Bolívia por $2.000 e chega na Europa por 35, 40 mil euros. Então, é um negócio extremamente lucrativo. O Brasil não produz nenhum grama de cocaína e é hoje, junto com o Equador, o maior exportador, né? Os principais centros distribuidores de cocaína para a Europa, porque a droga sai da Bolívia, sai do Peru e da Colômbia, mas principalmente da Bolívia, entra em pequenos aviões, em voos clandestinos, porque no Paraguai não há o controle aéreo como aqui no Brasil. Uhum. Muitos voos clandestinos, essa droga chega no Paraguai, entra via terrestre no Brasil, uma parte é consumida aqui, o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, só perde para os Estados Unidos, uma parte é consumida aqui e a outra vai para a Europa e para a África, um pouco para a África, muito mais para a Europa, através dos portos, para que todos tenham uma noção. O ano passado a Polícia Federal apreendeu em média cerca de 30 toneladas de cocaína. No Porto de Santos foram 16, quase 17 toneladas apreendidas no ano passado. Existe uma estimativa internacional feita com base na produção de cocaína. Cada ano existe uma estimativa de produção nos 3 países produtores, Bolívia, Peru e Colômbia. Eu ia perguntar agora da Colômbia. Parece que ela diminuiu o papel dela, né? Diminuiu, mas tem voltado de anos para cá. Existe uma estimativa, professor, que de cada uma carga apreendida, outras 9 conseguem passar. Então, uma é apreendida de cada 10, existe essa estimativa. Então, ou seja, se no ano passado a polícia e a Receita Federal faz um excelente trabalho também, porque muito dessa cocaína é apreendida por conta dos scanners, dos equipamentos e da expertise que a Receita Federal tem nos portos, principalmente no Porto de Santos. Quase todos os casos de descoberta de drogas são casos relacionados a ações da Receita Federal. Então, ou seja, se apenas uma é apreendida em cada 10, quanto que não passa, né, para a Europa? E existe uma integração muito forte, né, entre o crime organizado daqui e de lá, uma conexão muito forte, por exemplo, do PCC com a Drangheta, que é a máfia calabresa. Uhum. A gente teve aqui prisões de chefões da Drangheta no Brasil, como o caso de Rocco Morabito, que já foi extraditado, de Nicola Assis e Patrick Assis, que é pai e filho, que estão para ser extraditados para a Itália, foram presos no litoral de São Paulo. Hoje, nos anos 90 teve o famoso, né? Acho que foi o Brusqueta, né? Nos anos 90, sim, né? Anos 80. 80 é mais antigo, No caso desses dois, foram presos na Praia Grande. Hoje a gente tem esse avanço da criminalidade no litoral de São Paulo, uma violência extrema. A gente teve a morte nessa semana de um integrante do PCC, foi assassinado lá no litoral.
O litoral hoje é um lugar estratégico para o crime organizado. A gente tem um esquema de lavagem de dinheiro muito bem organizado, por meio de tudo que você possa imaginar, através do transporte público, através do ramo de combustíveis, através do entretenimento. A gente teve essa semana uma operação da Polícia Federal que cumpriu ordens de busca em produtoras musicais de funk que movimentam muito dinheiro, mas de acordo com a investigação policial, lavagem. Que não é declarado, suspeita forte de laranjas, para lavagem de dinheiro do crime organizado. Então, é algo que vem preocupando bastante as autoridades, porque o objetivo é atingir essas facções por meio das finanças, mas eles vão se especializando também nas formas de como lavar todo esse dinheiro, né? que é o que a gente está falando. Né? Consegue-se mandar uma quantidade tão grande de cocaína para fora, mas o que fazer com esse dinheiro? E eles estão, até por conta dessa globalização, por conta dessa troca de informações, eles acabam tendo expertise para tentar ocultar esse dinheiro. É uma briga de gato e rato, né, para tentar ocultar esse dinheiro, e a polícia para tentar provar que setores que eles estão já na sociedade, e infelizmente estão em vários, inclusive na política. Quando foi por volta de 2020, que começou a pandemia, eu me lembro que começou a ter um papo, né, a gente conhecemos pessoas na área de polícia, né, começou um papo de que até o crime organizado estava sentindo os impactos econômicos da pandemia. Tanto na parte de que muitos centros, digamos, de distribuição estavam de venda, né, estavam fechando, como balada, baile, essas coisas, estavam fechando por causa da restrição, bem como também até nos países produtores começou a ter o problema de mão de obra, porque estava também registrado. Pelo menos no Afeganistão, o ópio também foi muito atingido. Começou a ter uma perda de safra e por aí vai. Teve isso mesmo? Ou não? Tipo, talvez temporário, mas, ou não teve? No caso da cocaína, não. A gente tem, por exemplo, os voos suspensos, ou seja, os aeroportos. Então, existe o tráfico também por meio das mulas, né, que a droga que chega lá fora através das mulas em voos, mas esse é um número muito pequeno, perto do que vai de navio. E, surpreendentemente, no caso da cocaína, houve um aumento do tráfico nessa época. As pessoas muito em casa, esse tráfico, o crime organizado arrumou formas, né, de enviar essa cocaína. Houve um aumento do consumo, né, de droga, o aumento do consumo de bebidas alcoólicas, porque as pessoas em casa, questão psicológica. Então, não sentiu impacto. Não houve impacto no caso da cocaína da América do Sul para a Europa, não, os números mostram isso. E os bandidos cada vez mais utilizando novas formas, né, de envio, através de barcos menores, barcos pesqueiros, veleiros, os mergulhadores traficantes que acabam colocando a droga no casco do navio, que é um compartimento chamado sea chest, que comporta até no máximo 100 quilos de cocaína, mas é toda uma ação, né, dos criminosos com utilização de mergulhadores para colocar a droga ali, e os mergulhadores lá na Europa para poder retirar essa droga. Então, quer dizer, eles estão sempre arrumando formas, os narco-submarinos, né, que isso tem com mais evidência na Colômbia, vários casos, né, que foram descobertos de submarinos que partiram aqui da Colômbia em direção principalmente à Espanha, foram lá descobertos com grandes quantidades de cocaína, grandes apreensões. E nessa época também apareceram grandes, né, traficantes, mega traficantes brasileiros, como é o caso do ex-major da polícia. Estava chegando ali, para a gente estar lendo pensando que eu ia chegar agora nele também. Major Carvalho, a gente isso. Na Band fez várias reportagens até ele ser preso na Europa. Hoje ele está detido na Bélgica, mas existem países que querem, né, a extradição dele, além do Brasil, os Estados Unidos.
e a Espanha, que na Espanha ele acabou enganando as autoridades, porque ele foi preso por tráfico de drogas com o nome de um surinamês, chamado Paul Walter, foi condenado lá, acabou solto, depois a descoberta de que na realidade era um mega traficante brasileiro com conexões importantes, né, nesse esquema de envio de toneladas de cocaína, pelo menos 45 toneladas de cocaína num período aí de 3, 4 anos, que mandou do Brasil, principalmente dos portos do sul do país, para a Europa. É um criminoso que está preso e que nessa época da pandemia teve casos, inclusive, de acusação de contrabando de máscara de proteção, um criminoso extremamente poderoso, até por conta do dinheiro. Ele acabou, quando fugiu de Portugal, acabou deixando 12 milhões de euros em uma van, né? Fugiu num avião particular, descobriu que existia uma ação da polícia espanhola, com a integração até com a Polícia Federal brasileira, para prendê-lo, e acabou, de última hora, ali, escapando, e deixou para trás essa quantidade enorme de dinheiro. Então, um criminoso bastante poderoso, que é o contrário, né? Quer dizer, o brasileiro lá na Europa, e a gente tem observado aqui muitos criminosos da Europa aqui no Brasil, exatamente para poder daqui comandar todo esse esquema. Então, está tudo integrado, né? A gente tem hoje em Portugal a preocupação por parte da polícia judiciária de lá, com a ação de integrantes do PCC. O PCC montou uma célula grande em Portugal. Nós tivemos prisões e tem ainda criminosos foragidos identificados pela polícia de lá. Existe uma preocupação grande com a presença do PCC lá. A presença do PCC, por exemplo, no Paraguai já é algo que já mudou, né, a rotina, né, daquele país. O PCC hoje domina o crime no Paraguai? Ele domina o crime no Paraguai nas cadeias, ele domina na fronteira com o Brasil, ali em Pedro Juan Cabaleiro, porque é um lugar estratégico do crime organizado. É lá que a droga entra, por lá que a droga entra no Brasil. Então, isso se deu principalmente depois da morte do rei da fronteira, do Rafat. Exatamente, foi ali que começou essa guerra, foi ali que o PCC realmente se estabeleceu. A gente tinha um outro criminoso poderoso lá, inclusive o entrevistei na prisão, Chaves Pavão. Eu entrevistei no presídio de segurança máxima em Assunção. Hoje ele está recolhido numa unidade federal aqui do Brasil, e a polícia continua ainda buscando os bens, né, que ele adquiriu, segundo as investigações, por meio do tráfico internacional de drogas. Era outro bandido aliado ao PCC, segundo a Polícia Federal, que agia naquela época. Mas quando um é preso, quando um é identificado, normalmente a gente percebe que já o outro já acaba sendo designado, né, para atuação lá. Existem grandes traficantes brasileiros foragidos, que existe uma suspeita grande que estejam comandando os negócios do crime da Bolívia, né? A gente observa também a presença lá. Muito se fala por conta da questão da corrupção policial, que acabam tendo proteção de militares e ex-militares. No caso do André, do Rep, que ganhou as ruas em outubro de 2020, beneficiado por uma decisão do então ministro do STF, Marco Aurélio. Depois essa decisão foi revertida no dia seguinte, mas até hoje esse criminoso importante que, segundo a polícia, ainda tem o domínio, né, do tráfico de drogas no Porto de Santos, até hoje não foi localizado. E no caso, por exemplo, o Paraguai, você comentou, né, agora que hoje o PCC domina o crime organizado no Paraguai. Como que... Duas perguntas. Primeiro, para eu não me perder, porque é muita pergunta que eu quero fazer. Como que fica com relação ao Peru e Bolívia? Muda a dinâmica do controle do crime organizado lá? Não está tão na mão das facções brasileiras como é no Paraguai? Ou eles têm controle? E a segunda pergunta é com relação a essa conexão dos portos.
Cada porto tem uma facção que domina ou é algo oportunístico, manda e vai para lá e tanto faz o porto, não há esse controle? Apesar do Brasil, da fronteira, né, o Brasil fazer fronteira com a Colômbia, a questão do tráfico lá está mais voltada à ligação que as organizações criminosas colombianas, Clã do Golfo, como por exemplo, tem com as facções, com as organizações criminosas mexicanas. Uhum. Então, a droga da Colômbia ela vai muito para o México, para depois ter como destino os Estados Unidos. Uhum. Um outro mercado, assim como é do Peru também. Então, quer dizer, até existem... Peru também o foco é mais Estados Unidos. Mais os países da América Central. Uhum. A droga que entra, a maior parte da droga que entra no Brasil vem da Bolívia, né? por conta da rota mesmo do tráfico, né? Da existência dessa rota, dessa organização e dessa proximidade entre as facções. No caso da Colômbia, com as organizações mexicanas. Que já está muito mais bem estabelecida também, né? Cartéis, né? Principalmente hoje o cartel Jalisco Nova Geração, que é um cartel extremamente violento, né? Que infelizmente a gente vê aí casos de políticos, jornalistas assassinados no México por conta do terror que essas organizações, que esses cartéis acabam provocando por lá. E na Bolívia, o crime organizado brasileiro domina o cenário na Bolívia como domina no Paraguai? Lá é diferente. A suspeita de que eles estejam lá, né, já inclusive controlando a produção, né, de cocaína. Uhum. Existe essa suspeita e se escondendo, né, das autoridades. Mas não chega a dominar como é no Paraguai, ou não? É um domínio diferente, né? No Paraguai é um domínio bélico, porque houve ali no passado uma disputa, né? Existe ainda a presença do Comando Vermelho naquela região, mas de uma forma mais tímida, né? Porque houve realmente uma época em que as duas facções entraram em disputa por esse controle, né? O PCC acabou se estabelecendo por lá. E já na Bolívia é diferente, é o contato direto, né, com os produtores e o controle também da produção, né, da cocaína, e o fato de que por conta da corrupção de agentes públicos... A proteção do governo é maior também, né, na Bolívia. O caso, por exemplo, de Elvis Riola, conhecido como cantor, recentemente foi preso na Bolívia. Lá ele tinha outros negócios que, segundo a polícia, serviam para lavagem de dinheiro, que eram restaurantes, bares. Então, levavam uma vida como se fosse um empresário lá. E aqui existem investigações que diz respeito ao envolvimento dele com o tráfico, apesar de ele estar solto hoje. Não existe... existe uma decisão judicial que permitiu a soltura dele, algo que foi, né, também polêmico, questionado pelo Ministério Público. Uhum. Mas era um desses que, segundo a polícia, escolheram a Bolívia como refúgio. Agora que a gente está indo para a segunda parte do programa, tem 3 coisas que eu quero ir nessa direção. Quero ir na direção dessa conexão Brasil-Europa, na questão desse que eu falei dos portos, né, se cada facção domina cada porto, etc. Mas a primeira que eu quero explorar com você é o seguinte: a impressão que você me passa quando fala de Bolívia, Paraguai, Brasil, a impressão que eu tenho é o seguinte: no Paraguai a gente tem aquela relação tradicional do crime organizado marginal, enfrentando o poder do Estado, tudo bem, tem corrupção, tudo, mas há um enfrentamento. Mas na Bolívia a impressão que me passa é de que o crime organizado lá não conseguiu penetrar tanto e ter esse controle, porque o crime organizado é controlado pelo governo boliviano. Então, assim, se bater de frente com o crime organizado na Bolívia, bate de frente com o próprio aparato estatal do próprio Estado boliviano. E se você gostou dessa conversa, considere virar membro do canal para escutá-la por completo na nossa área de membros do canal. Esse podcast e esse canal só existem graças aos membros que ajudam e estimulam o canal.
Então considere virar membro. Não só você terá acesso aos podcasts completos, mas também acesso antecipado aos vídeos semanais, lives exclusivas comigo e acesso ao grupo fechado do Telegram e aos vídeos dos cursos que são exclusivos para os membros, além de participar diretamente de futuros projetos daqui do canal Geopolítica Mundial. Você pode se tornar membro clicando no botão Seja Membro e escolhendo uma das categorias. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.